Hoje você vai aprender francês com uma das cenas mais marcantes de uma das maiores séries do mundo. Uma série que conquistou todas as idades ao nos levar direto de volta aos anos 80. E não se preocupe se você ainda não assistiu ou se você não gosta desse tipo de série. Lembrando que o nosso objetivo aqui é sempre fazer você aprender novos vocabulários e melhorar a sua pronúncia. Vou colocar rapidamente a primeira parte da cena sem a legenda para tentar forçar você a entender alguma coisa, mas não se preocupe se não entender nada, porque nós vamos detalhar e bem devagar. On a des enfants avec nous. Lâchez-moi. Elf, tu vois Elf? Où est la fille? Elle était là il y a une seconde. Elle a dû s'échapper. Eu sei que foi bem rápido, porém, quem assistiu essa cena vai fazer alguns pontos de ligação e mesmo que não tenha entendido o que os atores falaram, vai conseguir perceber mais ou menos o que aconteceu. Então, vou colocar aqui as frases para que você possa entender. Mas a primeira coisa que ele falou aqui, On a des enfants avec nous. Olha aqui. On a des enfants avec nous, que significa temos crianças conosco. Então, on a significa a gente tem ou nós temos. É como se fosse o nós temos mais informal. Então, nós podemos colocar como tradução a gente ou nós temos. Des enfants avec nous, conosco. Então, repete comigo, vai lá. On a des enfants avec nous. Foi rápido? Mais devagar. On a des enfants avec nous. Muito bem. Então, para falar comigo, avec moi. Contigo, avec toi. Deixa eu escrever rapidamente. Avec moi, avec toi, avec lui, que é com ele, avec nous, que é o quê? Conosco. E aí a segunda frase diz assim, lâchez-moi. Lâchez-moi, que significa... O que significa? Me solte, me largue. Vou colocar a cena rapidamente aqui para que você possa perceber que na hora que o soldado tenta descer ele, agarra ele, e aí ele fala, me solta, me larga. Lâchez-moi. On a des enfants avec nous. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Então, esse carinha aqui, lâcher, na forma infinitiva fica assim, lâcher, que significa soltar, largar. Então, lâchez-moi, me solte. Ele poderia falar lâche-moi de uma maneira um pouco mais informal, mas ele colocou aqui lâcher, lâcher, que pode ter o sentido de me soltem ou me solte, tanto singular quanto plural. A terceira frase é Elf, tu vois Elf. Elf, que é o nome da menina que ele está procurando. Elf, tu vois Elf. Então, o que significa tu vois? Você está vendo? Tu está vendo? Olha aqui, a elfa. Tu está vendo a elfa? Elf, tu vois Elf. Aqui eu coloquei um português mais informal, né? Porque ali eles são amigos, então a gente vai colocar dessa maneira. Mas se você preferir, você pode escrever aí, você está vendo a elfa? Você está vendo a elfa? E aí, de repente, tem uma mulher que faz uma pergunta. Vou colocar aqui para você ver. Elf, tu vois Elf? Où est la fille? Elle était là il y a une seconde. Mais uma vez. Tu vois Elf? Où est la fille? Elle était là il y a une seconde. Então, o que ela disse? Où est la fille? Où est la fille? O que significa où est la fille? Onde está a menina? Onde está a garota? Où est la fille? E aí o rapaz responde, elle était là il y a une seconde. Elle était là il y a une seconde. O que significa elle était là? Ela estava aqui. Ela estava aqui há um segundo. Elle était là il y a une seconde. O interessante aqui é que nós estamos estudando uma maneira informal. Il y a, que é bastante utilizada na vida cotidiana. Il y a une seconde. Então, il y a
ou ia é a mesma coisa, significam tem, a. Une seconde, um segundo. O interessante também sobre essa palavra é que por mais que ela seja escrita com C, o som vai ser G. Seconde, seconde. Então repete para mim. Elle était là il y a une seconde. Muito bem. Olha aqui a tradução. Ela estava aqui há um segundo. E aí, o amigo do rapaz fala o seguinte: ela deve ter escapado. Elle a dû s'échapper. Ela deve ter fugido, escapado. Elle a dû s'échapper. Elle a dû s'échapper. E vou colocar, é claro, mais uma vez para você ouvir isso aqui. Où est la fille? Elle était là il y a une seconde. Elle a dû s'échapper. Elle a dû s'échapper. Elle était là il y a une seconde. Elle a dû s'échapper. Elle a dû s'échapper. E aí, continuando a cena, ele diz o quê? Lâchez-moi. Lâchez-moi. 2 vezes. Lâchez-moi. Lâchez-moi. O que significa lâchez-moi? Me solte, me largue. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vou colocar aqui mais uma vez o vídeo para que você possa perceber esse finalzinho e já vamos diretamente para outra parte. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas que tu restes là. Faut pas que tu restes là. Ça finira jamais, pas si je suis toujours là. Non, 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 on va trouver une solution. On va trouver une solution. On va se battre comme on fait. Vamos ver aqui frase por frase, porque essa parte ela é um pouquinho longa. Então, a primeira coisa que ele fala aqui, ó, deixa eu colocar. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas que tu restes là. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas que tu restes là. Vamos colocar aqui as frases para que você possa perceber exatamente o que ele está falando. Qu'est-ce que tu fais? Inclusive, nós temos alguns vídeos aqui no canal onde eu já falei várias vezes essa frase. Olha que interessante. Qu'est-ce que tu fais? O que significa qu'est-ce que tu fais? O que você está fazendo? O que tu está fazendo? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Repete. Qu'est-ce que tu fais? Mais uma vez. Qu'est-ce que tu fais? Isso. E aí ele continua falando. Faut pas que tu restes là. Faut pas que tu restes là. Então, isso aqui significa você não pode ficar aqui. Tu não deve ficar aqui. Essa maneira aqui também é uma maneira mais informal. Se fosse formal, seria il ne faut pas que tu restes là. E aqui ele não fala essas duas palavras. Ele simplesmente corta e fala faut pas que tu restes là. Faut pas que tu restes là. E aí ele vai falar isso 2 vezes. Faut pas que tu restes là. Você não deve ficar aqui, você não pode ficar aqui. Lembrando que aqui, ó, tu restes, você fica, tu ficas, ou no português mais informal, tu fica. Só que quando nós utilizamos esse verbo aqui, eu não posso traduzi-lo dessa maneira. Você fica. Eu tenho que deixá-lo na forma infinitiva. Então, não fique se perguntando, mas por quê? Só grava. Faut pas que tu restes là. Você não deve, você não pode ficar aqui. Faut pas que tu restes là. E aí ela continua falando, ó. Tout ça finira jamais. Pas si je suis toujours là. Mais devagar. Tout ça finira jamais. Pas si je suis toujours là. Vamos ver aqui como ela vai falar. Vou colocar para você ver. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas que tu restes là. Faut pas que tu restes là. Tout ça finira jamais, pas si je suis toujours là. Non, non. Mais uma vez. Faut pas que tu restes là. Faut pas que tu restes là. Tout ça finira jamais, pas si je suis toujours là. Non, non. E aqui a gente percebe que ela não fala exatamente je suis. Ela fala a maneira mais informal dessa conjugação, que é isso aqui. Ó. Vou escrever aqui para você rapidamente. Ó. Suis, suis, suis. Ela fala tout ça finira jamais, pas si je suis toujours là. Ela não vai falar je suis, je suis. Eu coloquei esse apóstrofo
para que você possa entender que há um corte, uma fala bem rápida dessa conjugação do verbo. Mas aqui você pode falar isso aqui, ó. Pas si suis toujours là. Vou colocar uma última vez para você ouvir aí ela falando essa conjugação do verbo. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas que tu restes là. Faut pas que tu restes là. Tout ça finira jamais, pas si je suis toujours là. Non, 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 on va trouver une solution. On va trouver une solution. E aí, o que significa essa frase, ó? Tout ça finira jamais. Isso tudo, ou tudo isso, jamais vai acabar. Nunca vai acabar. Pas si je suis toujours là. Não se eu ainda estiver aqui. Ou não se eu ainda continuar aqui. Essa palavra toujours, nessa frase, ela não vai ter o sentido de sempre, e sim de ainda. Tout ça finira jamais, pas si je suis toujours là. Fala para mim essa frase, vai. Tout ça finira jamais, pas si je suis toujours là. Muito bem. E aí, o rapaz que se chama Mike, ele diz o seguinte: non, 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 on va trouver une solution. On va trouver une solution. Vou colocar aqui para você. Faut pas que tu restes là. Faut pas que tu restes là. Tout ça finira jamais, pas si je suis toujours là. Non, 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 on va trouver une solution. On va trouver une solution. Então, deu para você ouvir aí perfeitamente ele dizendo: non, 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 on va trouver une solution. On va trouver une solution. E o que significa isso aí? Tá fácil, né? Não, 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 não. A gente vai encontrar, on va trouver. Lembra, esse on, ele pode ser a gente ou um nós mais informal. Claro que também tem um outro significado, mas vamos nos atentar apenas aqui no sentido de a gente. A gente vai encontrar uma solução. On va trouver une solution. E aí, repete a mesma frase. On va trouver une solution. Olha aqui a tradução. Não, não, não. Vamos encontrar uma solução. Vamos encontrar uma solução. Então, você pode colocar, ó, como tradução, vamos ou a gente vai. É a mesma coisa. E aí ele continua falando, ó. On va se battre comme on fait toujours. On va, o que significa? Nós vamos, a gente vai. Se battre, que tem o sentido aqui de lutar. A gente vai lutar como a gente, ou como nós fazemos sempre, ou como sempre nós fazemos. Tem o mesmo sentido. Olha aqui a tradução. Vamos lutar como sempre fazemos. On va se battre comme on fait toujours. E aí ela responde, ó. J'ai besoin que tu parles aux autres. J'ai besoin que tu parles aux autres. O que significa j'ai besoin? Eu preciso, eu necessito que você fale com os outros. Ó. Preciso que você fale com os outros. J'ai besoin que tu parles aux autres. Repete para mim essa frase aqui. J'ai besoin que tu parles aux autres. E ela continua falando, ó. J'ai besoin que tu les remercies pour moi. J'ai besoin, você já conhece, que significa preciso. J'ai besoin que tu les remercies pour moi. Preciso que você agradeça a eles por mim. J'ai besoin que tu les remercies pour moi. Repete. J'ai besoin que tu les remercies pour moi. Diga a frase completa. J'ai besoin que tu les remercies pour moi. Muito bem. Vou colocar aqui, ó, essas duas frases, mais essa daqui para que você possa ouvir. Battre comme on fait toujours. J'ai besoin que tu parles aux autres. Non, non. J'ai besoin que tu parles aux autres. J'ai besoin que tu les remercies pour moi. J'ai besoin que tu les remercies pour moi. D'avoir été si gentil avec moi. Vamos lá ver o que ela falou agora dessa vez. Ó.
d'avoir été si gentil avec moi. D'avoir été significa o quê? De terem sido, por terem sido, si gentil, tão gentis, comigo, avec moi. Olha, por terem sido tão gentis comigo. D'avoir été si gentil avec moi. Répète. D'avoir été si gentil avec moi. Muito bem. Aqui a gente não pronuncia nem o L e nem o S. O que significa aqui, ó? Et de m'avoir appris, e por terem me ensinado. Aqui pode ter os dois sentidos, singular e plural. E por ter me ensinado, ou e por terem me ensinado, tanto faz. Ce que c'était d'être un ami. Essa frase ela é um pouquinho mais complicada de pronunciar e por isso que você tem que repetir depois de mim. Vamos lá. Et de m'avoir appris ce que c'était. Dois biquinhos. Ce que c'était d'être un ami. A frase completa. Et de m'avoir appris ce que c'était d'être un ami. Muito bem. Lembrando que aqui nós temos uma pequena ligação. Un ami. Un ami. E aí, ele diz, pitié, fais passar. Pitié, fais passar. O que você imagina que seja essa frase? O que significa? Pitié, piedade. No entanto, como nós estamos falando de algo bem triste, algo bem emocional, nós não vamos colocar aqui essa tradução porque não tem nenhum sentido. Piedade, porque isso aqui ó, significa não faça isso. Fais passar, não faça isso. Fais passar. Então, pitié vai ter o sentido de por favor, não faça isso. Por favor. Aqui foi duas vezes, né? Por favor, não faça isso. Por favor, deixa eu colocar aqui mais uma vez, acabei esquecendo. Por favor, não faça isso. É como se ele estivesse falando assim, ó, pelo amor de Deus, não faça isso. Por favor, não faça isso. Algo triste, algo desesperador. Vou colocar rapidamente aqui para você perceber o que o Mike, que é esse rapaz, tá falando para ela. Pitié, fais passar. Pitié, fais passar. Pitié, fais passar. Pitié, fais passar. Por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso. Mike, j'ai besoin que tu les aides à comprendre mon choix. E aí, o que ela diz? Mike, j'ai besoin que tu les aides à comprendre mon choix. J'ai besoin, já é para você ter aprendido isso. Preciso, eu preciso. Eu preciso que você os ajude, que tu os ajude a compreender a minha escolha. Olha aqui, ó. Eu preciso que você os ajude a entender minha escolha. Então, comprendre tem o sentido de compreender, entender. Mon choix, minha escolha. Tá bom? Poderia colocar aqui mes choix, minhas escolhas. Mas nesse caso aqui, nós estamos colocando no singular. Mon choix, minha escolha. Então, repete para mim aqui, ó. J'ai besoin que tu les aides à comprendre mon choix. Vou colocar mais uma vez para você ouvir ela falando essa frase. J'ai besoin que tu les aides à comprendre mon choix. Et moi, je le comprends même pas. Mike, j'ai besoin que tu les aides à comprendre mon choix. Mais moi, je le comprends même pas. Mais moi, je le comprends même pas. Olha aqui. Mais moi, je le comprends même pas. Mas eu nem consigo entender. Mais moi, je le comprends même pas. Mais moi, répète. Mais moi, mas eu. Je le comprends même pas.
Isso mesmo. Então, aqui a gente finalizou a segunda parte. Vamos passar agora para a terceira parte da cena. Je sais. Mais tu y arriveras. Mais uma vez. Je sais. Mais tu y arriveras. Je sais, mais tu y arriveras. Nós temos aqui, ó, je sais, que significa eu sei. Mais tu y arriveras, mas você vai conseguir. Esse carinha aqui, ele está relativamente ligado a uma ideia que foi dita anteriormente. O que ele disse ainda há pouco? Que ele não consegue entender. Então, aqui, ela diz, eu sei, mas você vai conseguir entender. Essa é a ideia central aqui dessa frase. E aí, ela continua falando, un jour, tu comprendras. Un jour, tu comprendras. Um dia você vai entender, ou um dia você entenderá, tu entenderás. Aqui está no futuro, tá? Mas aí eu posso preferir colocar dessa maneira. Um dia você vai entender. E aí, ela ainda diz, ó, tu me comprends mieux que personne, depuis toujours, depuis le tout premier jour. Vou colocar para você ouvir essa parte. Un jour, tu comprendras. Ó. Un jour, tu comprendras. Un jour, tu comprendras. Tu me comprends. Tu me comprends Mieux que personne. mieux que personne. Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis le tout premier jour. Depuis tout le premier jour. Tu as vu la vraie moi. Tu as vu la vraie moi. A gente vai chegar logo mais nessa frase, mas vamos voltar aqui para essa frase. Tu me comprends mieux que personne. Então, você me entende melhor que ninguém. Você me compreende melhor que ninguém. Essa palavra personne, nessa frase aqui, não tem o sentido de pessoa, e sim de ninguém. Então, você me entende melhor que ninguém. Desde sempre. Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis le tout premier jour. Desde o primeiro dia. Olha aqui, ó. Você me entende melhor que ninguém. Desde sempre. Desde o primeiro dia. Muito lindo isso. Vamos lá, repete para mim. Tu me comprends mieux. Tu me comprends mieux. Biquinho aqui, tá? Mieux. Isso. Que personne. Depuis toujours. Lembra, biquinho no início e também aqui, ó. Depuis le tout premier jour. Muito bem. Agora diga a frase completa, só você, vai. Tu me comprends mieux que personne. Depuis toujours. Depuis le tout premier jour. Muito bem, agora eu vou colocar essa frase mais uma vez para você ouvir, para ficar bem fácil de você entender. Jour que personne. Depuis toujours. Depuis le tout premier jour. Tu as vu la vraie moi. Pessoal, tô sorrindo aqui durante o nosso aprendizado, só que nessa cena aqui, quando eu assisti, eu meio que chorei porque foi muito triste. Então, assim, não fique debochando de mim por eu ter chorado, viu? Mas realmente foi muito triste para quem acompanhou a série aí desde o início. Vou colocar aqui a continuação. Tu as vu la vraie moi. Tu as vu la vraie moi. La vraie moi. Então, tu as vu, se a gente fosse traduzir essa frase ao pé da letra, seria tu viste a verdadeira eu. A verdadeira eu. Só que aí fica um pouco sem sentido, porque ela está querendo falar que ele viu o verdadeiro eu. Ó, então, eu preferi colocar isso aqui. Você viu quem realmente eu sou. Quem eu realmente sou. Meu verdadeiro eu. Eu poderia ter colocado essa tradução aqui, ó. Você viu meu verdadeiro eu.
o verdadeiro eu. Mas assim, a gente sempre tem que fazer algumas articulações para ficar melhor a nossa tradução, para que você possa entender. E só voltando aqui nesse início, ela falou exatamente isso. Tu as vu. Ela poderia ter falado t'as vu la vraie moi, mas ela preferiu deixar dessa maneira aqui. Tu as vu. Tu as vu la vraie moi. Vou colocar mais uma vez aqui para você ouvir. Tu as vu la vraie moi. Tu as vu la vraie moi? La vraie moi. La vraie moi. E agora vamos para a parte final dessa cena. Ó. Je t'en supplie, me laisse pas, Elf. Je t'en supplie, fais pas ça. Fica tal. Je suis toujours avec toi. Je t'en supplie. Vamos lá, vamos ver nossas frases aqui, porque a lágrima já está escorrendo. Ó, deixa eu encontrar aqui. Je t'en supplie, me laisse pas, Elf. Tá? Je t'en supplie, eu te suplico, eu te imploro, não me deixe. Ó, o verbo laisser na forma infinitiva, que é deixar. Mas aqui ele está falando ne me laisse pas, Elf, que no caso aqui foi o nome que ele mesmo deu a ela. Porque no início ela não tinha nome. Então ele preferiu dar esse nome aqui para ela. Elf. Je t'en supplie, me laisse pas, Elf. Eu te imploro. Aqui já parece bem mais com eu te suplico. Então fica a teu critério aí se você preferir colocar essa tradução eu te suplico. Mas eu preferi deixar aqui eu te imploro. Je t'en supplie, me laisse pas, Elf. Je t'en supplie, fais pas ça. E aí ele fala je t'en supplie, ne fais pas ça. Deixa eu colocar mais uma vez aqui. Je t'en supplie, fais pas ça. Na verdade, ele não falou o ne, ele falou apenas fais passar. Je t'en supplie, fais passar. Deixa eu colocar aqui para você. Isso mesmo. Je t'en supplie, fais passar. Como eu estou apenas usando aqui um fone de ouvido, às vezes fica até um pouco complicado, porque tem bastante zoada aqui dos carros passando. Je t'en supplie, fais passar. Então, eu te imploro, não faça isso. A gente já viu isso aqui, né? Fais passar. Mais formal seria ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Eu digo formal porque na escrita você não pode colocar dessa maneira, tá? Tem que colocar o ne fais pas ça. Se fosse mais formal, utilizando com o vous, ne faites pas ça. Não faça isso. Ne faites pas ça. Então aqui, se eu quisesse, na tradução, eu posso colocar não faz isso. Fica até melhor. Não faz isso. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Vou colocar mais uma vez aqui para você ouvir rapidamente. Je t'en supplie, me laisse pas, Elf. Je t'en supplie, me laisse pas, Elf. Je t'en supplie, Je t'en supplie, fais pas ça. Je suis toujours avec toi. Je serai toujours avec toi. O que significa? Quem assistiu a série sabe. Je serai toujours avec toi. Eu estarei para sempre com você. Deixa eu colocar aqui. Je serai toujours avec toi. Je serai toujours avec toi. Je serai toujours avec toi, que significa eu estarei para sempre com você ou eu estarei sempre com você. Je serai, que está no futuro, eu estarei ou eu serei, as duas coisas. Je serai toujours, sempre, contigo, com você. Que frase linda. Fala para mim. Je serai toujours avec toi. E eu vou te dizer uma coisa. Je serai toujours avec toi jusqu'à ce que tu apprennes le français. Conseguiu entender o que eu disse? Eu falei o seguinte, peguei essa frase e complementei. Eu estarei sempre com você, ou para sempre com você, até que você aprenda francês. E aí depois ela diz o seguinte, je t'aime, que significa eu te amo. Je t'aime. E finaliza falando au revoir, Mike. Voilà. Au revoir, Mike. E aqui o au revoir, que muitas das vezes tem o sentido de tchau, até logo, aqui ele vai ter o sentido realmente de adeus. Au revoir,
Mike. Então agora eu vou colocar o trecho dessa cena completa, claro, com alguns cortes. Eu tive que fazer alguns cortes para ficar bem mais enxuto, mais rápida essa aula, mas acredito que dá para você entender bastante depois dessa explicação. O vídeo da cena vai estar legendado apenas em francês. E lembrando que essa videoaula não é monetizada pelo YouTube, porque eu acabei utilizando aí vários trechos, vários vídeos da série que foi lançada recentemente. Então, se você deseja apoiar o nosso trabalho, clica nesse botãozinho aí de Seja Membro, porque com certeza você vai dar um impulso, um ânimo maior para a gente estar trazendo mais vídeos como esse aqui no Francês com McCoy. On a des enfants avec nous. Lâchez-moi. Elf, tu vois Elf? Où est la fille? Elle était là il y a une seconde. Elle a dû s'échapper. Lâchez-moi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Faut pas que tu restes là. Faut pas que tu restes là. Ça finira jamais, pas si je suis toujours là. Non, 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 on va trouver une solution. On va trouver une solution. On va se battre comme on fait toujours. J'ai besoin que tu parles aux autres. Non, non. J'ai besoin que tu les remercies pour moi, d'avoir été si gentil avec moi et de m'avoir appris ce que c'était d'être un ami. Pitié, fais pas ça. Pitié, fais pas ça. Mike, j'ai besoin que tu les aides à comprendre mon choix. Mais moi, je le comprends même pas. Je sais. Mais tu y arriveras. Un jour, tu comprendras. Tu me comprends. Mieux que personne. Depuis toujours. Depuis le tout premier jour. Tu as vu la vraie moi. La vraie moi. Je t'en supplie, me laisse pas, Elf. Je t'en supplie, fais pas ça. Je suis toujours avec toi. Je t'aime. Au revoir, Mike. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Merci beaucoup e à la prochaine vidéo.